Kyrie é uma arte que tem a sua origem na China e chegou ao Japão, onde foi usado muito como ilustração, e no começo também foi utilizado muito para fazer estampas, moldes para estampas de kimono. Então se recortavam algumas partes, as partes vazadas do papel, onde geralmente a tinta passava, né? E onde tinha parte do papel era a parte em que a tinta não penetrava. Então, posteriormente, depois desse uso, foi usado também como ilustrações e poesias, e hoje é muito utilizado para ilustrar calendários, propagandas, cenas de algum conto, de uma história, por exemplo, de livro. Então é usado assim como uma outra técnica ilustrativa, onde se usa, em vez do pincel ou da caneta, se usa a lâmina do estilete para vazar algumas partes do papel e deixar outras, e esse conjunto ele acaba formando desenhos, contornos, sombras, que criam imagens que podem ser figurativas, né? Ou até formas geométricas, logomarcas, logos, esse tipo de coisa. A gente, na Aliança, a gente costuma pegar mais adolescentes para cima por causa do uso do estilete, né? E no começo, assim, eu dou vários exercícios de corte com desenhos que apresentam curvas, retas, formas com pontiagudas, né? Para a pessoa treinar bastante o corte. Então, nesses momentos, pode até ser que a pessoa rasgue o papel, corte demais, arranque um pedaço, mas isso é absolutamente normal no início. É só com a prática que a pessoa vai adquirindo o manuseio correto, né, de como conduzir o estilete. Eu, por exemplo, quando comecei, os primeiros trabalhos que eu fiz, eu usava tanta força que até a base do corte ficava cortada. E com a prática a gente foi percebendo, eu e meus colegas, que não era tanto a força que cortava, mas era o jeito de você deslizar o estilete no papel, né? Então eu sempre aviso para o pessoal que quando é começo parece que a gente não tem jeito para a coisa, mas é com bastante exercício e prática que a gente consegue trabalhar esses cortes e fazer desses cortes virar formas, né, desenhos. Como toda a arte oriental, a pessoa tem que estar concentrada naquilo que está fazendo, né? Então, precisamos estar atentos ao desenho e ao corte, e não dá para ficar pensando em outra coisa a não ser esse trabalho. Então, a gente tem que focar naquilo que está fazendo. Isso é uma forma de meditação, eu creio, porque você se desliga completamente das outras coisas e o seu foco é o corte. Como trabalho final no curso, eu peço para as pessoas pensarem em algum desenho ou até pegar uma foto que gostam muito de uma paisagem, pode até ser do cachorro, qualquer coisa que eles gostariam de trabalhar em Kyrie. E eu peço para trazer uma cópia e a gente tenta passar um desenho, fazer um desenho, um esboço. Então, por exemplo, aqui tem um esboço em lápis de uma flor, até eu peguei esse modelo, se não me engano, de um outro professor, fiz o desenho, mas dessa forma aqui, não dá para saber exatamente aonde eu vou cortar, aonde eu vou tirar as partes. Então eu tenho que rabiscar e definir bem o desenho, e aí a gente passa para essa fase que o desenho está bem nítido, né? Então as partes brancas é onde eu vou vazar, vou tirar o papel, e a parte escura é onde eu vou conservar o papel, tá? O passo seguinte é você pegar a cópia do desenho e prender no papel que realmente vai ser cortado, que esse é o papel que vai, de fato, ser cortado, e essa parte é o modelo do que a gente vai fazer. Assim fica mais fácil de verificar onde eu devo cortar. Então aqui é uma etapa onde eu comecei a cortar, e se eu olhar para trás dá para perceber
como está ficando o desenho, né? Então, está ficando vazado aqui, ok? Então, sempre quando cada corte que eu faço, eu falo para o aluno verificar bem se cortou, porque às vezes ele pensa que cortou e não cortou, então eu falo para olhar para trás, e olhando para trás a gente percebe se não arrebentou nenhuma parte, se está bem cortado, se as pontas também saíram, né? E aí a gente vai cortando, tanto aqui, né? E a gente vai observando atrás como fica. Aí aqui já está mais adiantado, né? O corte. E depois que eu corto tudo, eu preciso cortar a primeira parte central para depois cortar o contorno. E aí eu posso colar papéis coloridos atrás para dar cor no fundo. Esse aqui tem a parte de outros colegas do meu curso de Kirie no Japão, que nesse caso o preto aqui foi papel recortado e no fundo essa parte colorida foi colada por trás. É como se fosse uma pintura, né? Esse aqui, o fundo não foi com papel colado, mas foi pintado por trás. Então, já é um processo um pouquinho diferente desse da colagem. Porque aí eu tenho que desenhar no papel como vai ficar, pintar para depois colar o que iria por cima, né? Esse também é um exemplo de um trabalho com colagem por dentro. E esse é um trabalho do meu mestre Masatoshi Oya, que foi meu professor no Japão, onde ele fez o processo um pouco diferente. Em vez de trabalhar o contorno, ele trabalhou a sombra, tirou a sombra e a sombra que deu a forma, né? Então, e aqui ele só usou o preto e um colorido aqui que deu um destaque para o desenho, né? As pessoas perguntam, mas quem não sabe desenhar, como é que faz? Eu diria que até um simples papel, por exemplo, pergunto, você sabe desenhar um retângulo? Ah, retângulo eu sei, né? Então, com o retângulo, só pensando no retângulo, eu posso desenhar, fazer o que queria de diversas formas, né? Por exemplo, eu posso fazer o positivo e negativo. Então aqui eu posso recortar o retângulo, mas se eu quero o retângulo aqui, o contrário, escuro e aqui branco, eu posso fazer isso. Só que para fazer isso, eu preciso criar linhas para que essa parte não, se eu cortar aqui, ele não desapareça, né? E aqui é a mesma coisa, eu quero o contorno do retângulo escuro, o papel, eu quero preservar, mas eu preciso criar linhas para que ele fique aqui, que é o contrário desse, né? O contorno é branco, mas para esse contorno continuar branco, eu preciso criar umas linhas para que ele permaneça como contorno, para manter esse centro com papel, tá? Então são várias maneiras. A vantagem do Kirie é isso, você poder, com o mesmo desenho, trabalhar de diferentes formas, né? Então, eu vou precisar de um lápis, né? Lápis, porque eu vou ter que desenhar, apagar, tal, né? Eu preciso de uma base de corte e o estilete, quando eu aprendi com o estilete comum que todo mundo tem, né? Que tem por aí. Mas hoje em dia a gente encontra estiletes em forma cilíndrica, que se assemelha a um lápis. Então, muitas pessoas acham que dessa forma fica mais fácil de cortar. Mas aí pode ser usado esses dois tipos de estilete de corte, né? Tá?